Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 2 de março de 2025. Não banque o insensível. O que não dizer quando alguém está de luto? Parte 1. Diante da morte, deparamo-nos com os sentimentos humanos mais difíceis: tristeza, angústia, medo. Sim, o luto é muito difícil e não existe nada que possa ser dito para tirar a dor de dentro do peito de quem vive uma perda. Mas o enlutado precisa de acolhimento e rede de apoio. E esse acolhimento tem mais a ver com empatia do que simpatia. Não se trata de dizer as palavras certas, mas sim de estar por perto, ter compaixão. Na tentativa de diminuir a dor do outro, infelizmente muitas pessoas falam coisas que só aumentam o sofrimento. Veja algumas a seguir, baseadas na experiência de Gisela Dicey, cofundadora do Vamos Falar sobre o Luto, plataforma focada em elaborar lutos mais saudáveis. O que não dizeram? Vai passar com o tempo. O tempo do luto é muito diferente do tempo do relógio. As horas e os minutos que passam do lado de fora têm uma dimensão distinta das que passam do lado de dentro. E o tempo do luto é individual, não existe um padrão, muito menos uma data de vencimento. Na prática, dizer que o tempo cura não tem significado e menospreza a dor. 2. Veja pelo lado bom disso: qualquer declaração que comece dessa maneira ou com pelo menos deve ser evitada. É uma bengala de comparação que simplesmente não funciona. 3. Ela, se foi e não vai voltar. O que dói para quem perdeu alguém amado é a ausência. Não conforta saber que essa pessoa se foi para sempre e não vai voltar, porque o que se quer é tê-lo, de volta. 4. Agora é hora de seguir sua vida no processo de luto. Vale a máxima: um dia de cada vez. Cada avanço conta, e vale olhar para trás e identificá-los. Por exemplo, logo após a perda, como era sair da cama? E como é agora? Esse tempo é individual e ninguém de fora pode estabelecer o prazo necessário. Não existe prazo de validade. O enlutado está vivendo um mundo desconhecido e nesse momento talvez não tenha energia para pedir ajuda, apesar de precisar dela. Delegar a ele a iniciativa de pedir ajuda é inútil. Se quer realmente colaborar, faça algo. O que dizer? Não sei o que dizer, mas estou aqui para ouvir. Tome o tempo que precisar. Não precisa ser forte. Quero estar perto. Se for tudo bem por você, estou levando algo para você comer. Vou passar para recolher sua roupa suja. Posso limpar e arrumar sua casa. Conte comigo para cuidar das crianças. Te amo. É importante saber o grau de intensidade e o quanto a dor do luto está atrapalhando a vida da pessoa. Se estiver afetando as necessidades básicas como comer e dormir ou outras partes do corpo, é indicado procurar ajuda médica, como um psiquiatra. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre a vida e a morte. 68. Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. 69. Por que é que uma lesão do coração, antes que a de outros órgãos, causa a morte? O coração é máquina de vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. 70. Que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos. Quando estes morrem, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a essa fonte, quando deixarem de existir.
Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos, ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida, e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dele cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjem. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso, ou que acidentalmente se desconjuntou, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se-ia então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno, o aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam, assim, como que pilhas ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo, ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham por assim dizer saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contêm. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de março de 2025. Por Alfredo Feijão Lopes.